Boa noite, gente. Como é bom estar com vocês. Eu pensando em vocês de hoje, está assim, show de bola. Temos a doutora Cibele, onde vamos falar sobre a obesidade infantil. Vamos para a nossa mensagem do dia. Hoje eu vou falar em viver em família. Em uma pesquisa sobre os desejos mais profundos das pessoas, a vontade de viver uma família unida e harmoniosa foi uma das mais lembradas pelos entrevistados. Alguém já disse, a melhor coisa que pode haver é pertencer a uma família, chegar e simplesmente ser acolhido com naturalidade e pertencer a um ao outro. Na família, devemos ser aceitos, respeitados pelo que somos, amados, mesmo sabendo que temos falhas e cometemos erros. Na família, podemos encontrar força de um relacionamento que é determinada pela disposição dos seus membros em compartilhar seus sentimentos e de permanecerem abertos uns para os outros. Deus, em sua infinita sabedoria, criou a família para que os seres humanos tivessem um lugar de apoio, de encorajamento mútuo, consolo nas horas difíceis, enfim, um espaço para rir, chorar e sonhar. Pois é, a família é a base de tudo. A família é a estrutura do ser humano. Quem somos nós sem uma família, não é verdade? Vamos para nossos parceiros: Placa 7, Sendinet, Crepeteria Leilu, X Games, Mota Confecções, Samboy, Pizzaria Maravilha, Animed, São Pedro Distribuidor dos Produtos Brasil, Quirim e Fotógrafo Chão. Quer ficar por dentro de tudo que acontece em Itaberaba e região? Se ligue na TV Piemonte. Tribuna do Povo com Deise Almeida, de segunda a sexta-feira, das 13 às 14 horas. Pensando em Você, com Alessandra Lemos, todas terças e quinta-feiras, das 19 às 20 horas. E Piemonte Esporte, segunda, quarta e sexta, com Eloy Neto, das 19 às 20 horas. Vou no intervalo e volto já já, doutora Cibele Suassuna. Sai daí não, é rapidinho. Quer internet veloz e de qualidade? Sendinet, o provedor de internet da cidade. Ligue agora para os nossos consultores. 3251-3333. Sendinet, o provedor de internet da cidade. Existem coisas que são capazes de confundir até o mais apurado dos sentidos. Conheça a comunicação visual que atrai. A Placa 7 dispõe de equipe qualificada, infraestrutura moderna e confortável. Gráfica rápida, com entrega imediata. Placa 7 Itaberaba, Rua 18 de Maio 91. Fone 3251-1234. Cidade famosa em comercial de cerveja você tá cansado de ver, né? Mas a Skin foi além e homenageou aquelas cidades que as outras cervejas esquecem. Como Cabeceira da Jiboia, na Bahia. A nossa querida Anta Gorda, que monumentos. E a pulsação da orgulhosa população de Pau Grande. Por que essa homenagem toda? Porque sim, Skin, porque é gostosa, porque é de todo o Brasil. Sim, porque a Skin beba com moderação. Alô, Barro Duro! A Animed Pet Shop e Clínica Veterinária está pronta para atender às necessidades do seu bichinho de estimação. E atenção, agora em novo endereço, na Avenida Andaraí, número 49. Na Animed, você encontra toda a linha de rações, acessórios, vacinas, medicamentos, além de serviços como consulta e exames laboratoriais. Cuide bem do seu pet. Faça-nos uma visita. E atenção, agora em novo endereço, na Avenida Andaraí, número 49. Telefone 3251-0347. Médico veterinário responsável, Dr. Samuel Araújo. Quer internet veloz e de qualidade? Sendinet, o provedor de internet da cidade. Ligue agora para os nossos consultores. 3251-3333. Sendinet, o provedor de internet da cidade. A violência tem muitas formas e está também dentro de casa. Qualquer casa, rica ou pobre. Mas pode ser prevenida. Procure ajuda. Notifique os casos suspeitos ou confirmados ao conselho tutelar mais próximo ou ao juizado da infância e da juventude. Violência é covardia. As marcas ficam na sociedade.
Campanha da Sociedade Brasileira de Pediatria. Rapidinho, não foi? Pois é. Vamos aqui com a doutora Sibeli, nós vamos falar sobre a obesidade infantil. Doutora Sibeli, boa noite. Boa noite, Alessandra. Boa noite aos internautas. É um prazer Obrigada. ter você. É um prazer ter você aqui pensando em você. Quer dizer, você é minha parceira. Com certeza. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a obesidade infantil. Não é isso? Vamos lá para a nossa primeira pergunta. Primeiro, eu quero que você explique aos nossos telespectadores, doutora, o que é a obesidade infantil. A obesidade, em primeiro lugar, ela é uma doença. Hoje em dia ela já é tratada pela Organização Mundial de Saúde como uma doença. E em se tratando de obesidade infantil, é uma doença caracterizada pelo excesso de peso em crianças. Certo? Então, esse é o conceito da obesidade infantil. É quando a criança está com seu peso, né, acima do adequado, que é determinado por tabelas da organização, elaboradas pela Organização Mundial de Saúde. Quais as causas da obesidade infantil, doutora? São várias, né? A mais importante seria a causa genética. Nós temos também as causas ligadas a erros alimentares, né? Má alimentação. Temos também questões psicológicas, né? Que estão por trás da obesidade. E poucos casos relacionados a distúrbios da glândula tireoide e uso frequente de corticoides, que é uma medicação utilizada para crianças que sofrem de asma, né, problemas respiratórios, alérgicos também, né, alergias, então costumam utilizar com muita frequência essas drogas chamadas de corticoides. Que usam por determinado tempo, né? Isso. E o que é que acontece? Como ele retém líquido, né, ele altera essa questão do peso na infância. Então, poucos casos mais existem. O principal causador da obesidade infantil é a questão genética e tem também uma outra questão importante, que é o sedentarismo, né? Então, se a gente fizer uma comparação há 30 anos atrás, né, as crianças de 30 anos atrás, os tipos de brincadeira, o tipo de vida era diferente. Então, se a gente fizer até uma retrospectiva da nossa infância, a gente lembra que a gente pulava. O que é que a gente brincava? Pulava corda, mata-mata naquela época, baleado, jogava bola, soltava pipa. Então, nós nos exercitávamos com mais frequência. Qual é a brincadeira hoje predileta das crianças? Videogame, computador, né? Celular. Então, e devido à violência, o que é que os pais fazem? Cada vez mais trancando seus filhos em casa, né? Que antes a gente brincava na rua, hoje as crianças ficam trancadas em casa, né? Por causa da questão do medo. Então, a tendência é ficarem sedentárias, que é uma das causas da obesidade infantil. Hoje em dia, os pais já devem, desde cedo, colocar a criança na atividade física. Com certeza. Não é isso? Com certeza. A gente sabe que já existem esportes que são praticados com meses, né? Como, a exemplo, a natação para bebês, né? Então, o corpo da gente, ele é uma máquina e ele precisa receber estímulos para funcionar. E um desses estímulos é o exercício físico. Então, quanto mais cedo você puder colocar o seu filho, a sua filha, para praticar algum tipo de exercício físico, melhor. Porque você já vai estar tirando da vida dele um fator de risco, que seria o sedentarismo. Verdade. Quero mandar um beijaço aí para Mari Brandão, que você que está ligada no Pensando em Você. Beijo, Mari. Gente, quer interagir aqui com a nossa convidada? Entre no Face da TV Piemonte Paraguaçu e mande seu recado. Vou no intervalo e volto já já. Sai daí não, é rapidinho. A doutora Sibeli continua com a gente. A Animed Pet Shop e Clínica Veterinária está pronta para atender às necessidades do seu bichinho de estimação. E atenção, agora em novo endereço, na Avenida Andaraí, número 49. Na Animed, você encontra toda a linha de rações, acessórios, vacinas, medicamentos, além de serviços como consulta e exames laboratoriais. Cuide bem do seu pet. Faça-nos uma visita. E atenção, agora em novo endereço, na Avenida Andaraí, número 49. Telefone 3251-0347.
Médico veterinário responsável, Dr. Samuel Araújo. Quer internet veloz e de qualidade? Sendinet, o provedor de internet da cidade. Ligue agora para os nossos consultores. 3251-3333. Sendinet, o provedor de internet da cidade. Cidade famosa em comercial de cerveja você tá cansado de ver, né? Mas a Skin foi além e homenageou aquelas cidades que as outras cervejas esquecem. Como Cabeceira da Jiboia, na Bahia. A nossa querida Anta Gorda, que monumentos. E a pulsação da orgulhosa população de Pau Grande. Por que essa homenagem toda? Porque sim, Skin, porque é gostosa, porque é de todo o Brasil. Sim, porque a Skin, beba com moderação. Alô, Barrodo! Existem coisas que são capazes de confundir até o mais apurado dos sentidos. Conheça a comunicação visual que atrai. A Placa 7 dispõe de equipe qualificada, infraestrutura moderna e confortável, gráfica rápida com entrega imediata. Placa 7 Taberaba, Rua 18 de Maio 91. Fone 3251-1234. A violência tem muitas formas e está também dentro de casa. Qualquer casa, rica ou pobre. Mas pode ser prevenida. Procure ajuda. Notifique os casos suspeitos ou confirmados ao conselho tutelar mais próximo ou ao juizado da infância e da juventude. Violência é covardia. As marcas ficam na sociedade. Campanha da Sociedade Brasileira de Pediatria. A Animed Pet Shop e Clínica Veterinária está pronta para atender às necessidades do seu bichinho de estimação. E atenção, agora em novo endereço, na Avenida Andaraí, número 49. Na Animed, você encontra toda a linha de rações, acessórios, vacinas, medicamentos, além de serviços como consulta e exames laboratoriais. Cuide bem do seu pet. Faça-nos uma visita. E atenção, agora em novo endereço, na Avenida Andaraí, número 49. Telefone 3251-0347. Médico veterinário responsável, Dr. Samuel Araújo. Cidade famosa em comercial de cerveja você tá cansado de ver, né? Mas a Skin foi além e homenageou aquelas cidades que as outras cervejas esquecem. Como Cabeceira da Jiboia, na Bahia. A nossa querida Anta Gorda, que monumentos. E a pulsação da orgulhosa população de Pau Grande. Por que essa homenagem toda? Porque sim, Skin, porque é gostosa, porque é de todo o Brasil. Sim, porque a Skin, beba com moderação. Alô, Barrodo! Problemas com a família, falta de apoio, tristeza. É fácil encontrar um motivo para entrar no mundo das drogas. Difícil é sair dele. O barato do crack acaba sendo para você o que o alçapão é para o pássaro. Uma prisão. Escolha viver sem drogas. Escolha viver. Rapidinho, não foi? Para você que está chegando aí agora, nós estamos com a doutora Sibeli Suassuna falando sobre a obesidade infantil. Doutora, vamos continuar com esse assunto que é muito importante. Quais os principais fatores de risco? Bom, os fatores de risco são aqueles que eu já havia citado, mas eu vou reforçar, tá? né? Que é o sedentarismo, certo? Ou seja, criança que fica o tempo todo em casa, ou na frente do computador, ou no sofá, né? E não se exercita, né? Então a criança tem que se exercitar, assim como qualquer outro ser humano. Andar de bicicleta, correr, brincar,
a praticar um exercício físico. Então, um dos fatores de risco seria o sedentarismo, certo? O outro fator, que é aquele que a gente sabe que independe da vontade, é o fator genético, né? Então, se já tiver o gene para obesidade, né, naquela família, isso não quer dizer que aquela criança ela vai ser uma criança obesa, né? Porque a depender de como os pais lidam desde cedo com essa situação, eles podem criar o filho, mesmo ele tendo a hereditariedade para ter uma obesidade, se ele for criado num ambiente com alimentação saudável, desde cedo praticando exercício físico, ele pode sim evitar essa obesidade, certo? E a má alimentação, né? Então a gente sabe que hoje em dia a indústria alimentícia ela cresceu muito, né? A gente sabe que o número de fast foods é enorme. A gente tira pela cidade que a gente mora, que é o interior, mas que a gente já tem lanchonetes, né? Fast foods, e que hoje em dia é o que as crianças atraem muito essas crianças, esses jovens, né? Que são esses sanduíches, milkshakes, então o uso, e até em casa, né, Alessandra? Porque a criança ela não tem autonomia para ir ao mercado escolher o que ela vai comer, né? Quem faz isso são os pais, né? Então, o que o pai e a mãe levam para casa de alimento é o que vai determinar se essa criança vai ser uma criança com obesidade ou não, né? Então, o que é que a gente vê? Crianças comendo cada vez mais esses salgadinhos, né, industrializados, que tem um teor enorme de sal, que é o sódio, né? De gorduras saturadas, né? Que acumulam o peso, e também a questão dos doces, né? Então, esses sucos de caixa, que às vezes a mãe, até por desconhecimento mesmo, não é nem porque quer fazer de propósito, mas assim, acha que está levando para casa e oferecendo ao filho um suco saudável, né? Então, esses sucos de caixa, eles têm uma quantidade de açúcar imenso, sem contar os conservantes químicos que são utilizados, né? Para dar cor, para dar sabor, para conservar. Então, realmente, a questão da má alimentação, eu acho que é o principal fator de risco, né? Porque a gente sabe que famílias obesas podem ter filhos que não são obesos, assim como pais que não são obesos, a depender do tipo de vida que ele vai oferecer com relação à alimentação a essa criança, podem sim criar filhos com obesidade. Verdade. Doutora, como é feito o diagnóstico da obesidade em crianças? Bom, o diagnóstico ele é feito por um especialista, que pode ser um pediatra, que pode ser um nutricionista, que pode ser um endocrinologista, certo? Pode ser um preparador físico, né, um educador físico. Então, é feito esse diagnóstico através de medidas antropométricas. Quais seriam essas medidas? Peso e altura. E, assim, essa medida vai gerar um cálculo chamado IMC, só que na hora do especialista avaliar o IMC, ele não vai fazer aquela avaliação como a gente faz com o adulto, que é só peso vezes a altura, né, dividido pela altura ao quadrado. Tá. Depois desse resultado, existem tabelas que vai mudando de acordo com as faixas etárias que essa criança está, certo? E aí, de acordo com o sexo, então tem tabelas para o sexo feminino e tem tabelas para o sexo masculino, e vai diferindo, mudando essas tabelas de acordo com as idades. Então, aí vai ser avaliado de acordo com essas tabelas e vai dizer se a criança está com sobrepeso ou obesidade, ou se ela está normal, certo? Com relação ao peso, altura, para a idade. Então, depois que procura um especialista, não é isso? Aí é feito o diagnóstico e aí vai ser determinado de que forma vai se tratar o problema. Entendi. E o tratamento, como é feito, doutora? Bom, o tratamento, a depender do estágio, né, que a criança está, vamos supor que ela vai entrar na fase de estirão de crescimento. Então, e ela está apenas com um sobrepeso, que é um pouco de peso acima do normal, não é uma obesidade. Então, em alguns casos, o que é que a gente faz? A gente orienta melhor os hábitos alimentares dessa criança e espera que ela entre naquela fase onde ela vai aumentar a altura, vai crescer a altura e vai distribuir melhor aquele peso que ela tem. E aí vai acabar ficando normal. Entendeu, né? Entendi. Aí, se o caso for já uma obesidade, certo? Aí, nesses casos, já tem que entrar com uma dieta, certo? Não é dietas rígidas, restritivas, uma dieta balanceada.
Porque a criança está crescendo e a gente não pode estar fazendo dieta que retire nenhum nutriente. Tem que ser uma dieta bem balanceada, que contenha todos os nutrientes essenciais, né, para o crescimento e desenvolvimento dessa criança. Mas aí a gente já começa a mudar um pouco, não só orientar, mas aí já começa a regular algumas coisas. Atividade física também. Isso, tudo associado com atividade física. E tem alguns casos mais graves, por exemplo, quando a criança já apresenta um excesso de colesterol, que pode ser utilizado algum remédio. Né? Ou então está com a tireoide funcionando de forma alterada, aí o endocrinologista já entra também com alguns tipos de medicações. Mas se for apenas um sobrepeso ou uma obesidade, a gente trata só com mudanças dos hábitos alimentares. Reeducação alimentar. Agora eu queria deixar bem claro que para a reeducação alimentar é muito importante o apoio da família, né? Isso. Você começou o programa hoje falando da importância da família, né? E nesse momento aí a família é de extrema importância. Porque se a família não aderir também a essa reeducação alimentar, vai ficar complicado para essa criança, esse jovem, seguir essas dicas, né? Ele vai se sentir excluído, ele vai se sentir diferente dos outros, né? Então o ideal é que faça essas mudanças de uma forma geral com todos que convivem com ele. Colocar mais alguma coisa, doutora? Não, eu só queria, se você fala, vir claro, a gente tem que falar, mas tá sendo o maior sucesso, vamos lá, vamos pegar ali. Vamos. Tá sendo o maior sucesso aí, tá estourada, vamos falar aí sobre... Esse aqui é um projeto que eu comecei há cerca de 30 dias, mais ou menos, né? Que é, assim, eu apelidei de salada no pote, certo? É a marca que foi criada, eu criei a marca Saúde no Pote, porque além dessa salada eu vou querer expandir para outros alimentos. Isso. Então eu vou fazer sucos funcionais, sopas, certo? E aí a gente vai pensar em várias outras coisas para apresentar nesse pote de vidro. Por que o pote de vidro, Alessandra? Às vezes as pessoas perguntam, por que o pote de vidro? Por que não a caixa plástica? Por que não? Porque é o seguinte, o projeto, eu tive um olhar para a questão do ambiental, né? Então, o vidro ele é reciclável, ele é reutilizável, melhor dizendo. Verdade. Então, eu não vou estar poluindo a natureza, né? Colocando mais plástico no lixo, né? Jogando mais plástico na natureza. Esse vidro vai ser reutilizável, sem contar que ele é higiênico, né? Porque ele passa por um processo de esterilização. E ainda tem uma terceira justificativa, que é a questão da conservação do alimento. O plástico, ele libera uma substância chamada bisfenol, que é uma substância tóxica, que a longo prazo pode causar alguns tipos de câncer, ao contrário do vidro. Então, o alimento, como essa salada ela pode ser conservada por alguns dias na geladeira, então o fato de estar aqui o alimento não vai alterar, ele não vai estar recebendo, né, essa carga de substância tóxica. Então, o vidro ele não libera nenhuma substância. Então, por isso de escolher. Sem contar que esteticamente, chiquérrimo, né? É uma coisa bonita, é uma coisa já é sucesso, colorida, minha salada, né? sua. E na verdade eu chamei de salada, mas é uma salada completa. Completa, certo? Porque ela vem com a proteína. Isso. Geralmente a gente usa 2 tipos de proteína. Sempre uma proteína de origem animal magra, uma proteína magra. E proteínas de origem vegetal, que a gente usa quinoa, soja, o amaranto, né, que são proteínas hoje, né, antigamente a gente não conhecia, mas hoje a gente sabe que apesar de serem alimentos de origem de outros países, mas já se difundiram aqui no nosso país. E quem quer adquirir essa salada sua, como é que faz? Essa salada a gente recebe pedidos pelo WhatsApp, pelo Facebook, não é isso? E pelo telefone, né? O WhatsApp com o telefone é o 7591385081 e o 7592088014. E o Face? O Facebook é Cibele Suassuna. Pronto. Certo? Pois, gente, é uma delícia. Já experimentei e eu aprovo. Perfeito. Viu, Luiz? Viu, Léo? Perfeito. Saudável. Uma delícia mesmo. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Alessandra, me coloca inteiramente à disposição para voltar aqui. Claro, você vinha parceira. Gente, vou no intervalo e volto já já. Sai daí não, é rapidinho.
A Animed Pet Shop e Clínica Veterinária está pronta para atender às necessidades do seu bichinho de estimação. E atenção, agora em novo endereço, na Avenida Andaraí, número 49. Na Animed, você encontra toda a linha de rações, acessórios, vacinas, medicamentos, além de serviços como consulta e exames laboratoriais. Cuide bem do seu pet. Faça-nos uma visita. E atenção, agora em novo endereço, na Avenida Andaraí, número 49. Telefone 3251-0347. Médico veterinário responsável, Dr. Samuel Araújo. Quer internet veloz e de qualidade? Sendinet, o provedor de internet da cidade. Ligue agora para os nossos consultores. 3251-3333. Sendinet, o provedor de internet da cidade. Cidade famosa em comercial de cerveja você tá cansado de ver, né? Mas a Skin foi além e homenageou aquelas cidades que as outras cervejas esquecem. Como Cabeceira da Jiboia, na Bahia. A nossa querida Anta Gorda, de Monumentos. E a pulsação da orgulhosa população de Pau Grande. Por que essa homenagem toda? Porque sim, Skin, porque é gostosa, porque é de todo o Brasil. Sim, porque a Skin beba com moderação. Alô, Barrodo! Bem no coração da Bahia, encontramos uma região que é preciosa até no nome, a Chapada Diamantina. Na verdade, o primeiro mineral precioso explorado na Chapada foi o ouro, na primeira metade do século XVIII. Quase um século depois, começou a mineração dos diamantes que deram nome à região. Constituída por terrenos de uma das unidades geológicas mais antigas, em muitos locais houve dobramentos e deslocamentos de terreno que desenharam a topografia atual. É uma região elevada com uma sucessão de serras, onde encontramos picos como o das Almas, de 1.850 metros, ou o do Morro do Chapéu, de 1.275 metros. Entre as riquezas da Chapada também estão os lagos, cachoeiras e várias grutas, que no passado abrigavam os garimpeiros. Seu ecossistema combina a vegetação do cerrado com a caatinga do sertão semiárido e possui várias espécies vegetais endêmicas. Nas florestas vivem sussuaranas, coatis, capivaras, veados, antas e cerca de 60 espécies de aves, entre elas 2 endêmicas de beija-flor. Para preservar a Chapada Diamantina, foi criado um parque nacional, que além de conservar as belezas naturais, protege os sítios históricos vinculados ao período de mineração. A violência tem muitas formas e está também dentro de casa. Qualquer casa, rica ou pobre. Mas pode ser prevenida. Procure ajuda. Notifique os casos suspeitos ou confirmados ao conselho tutelar mais próximo ou ao juizado da infância e da juventude. Violência é covardia. As marcas ficam na sociedade. Campanha da Sociedade Brasileira de Pediatria. Muito feliz por receber meu colega Davidson Almeida aqui nos estúdios. Seja bem-vindo, Davidson Almeida. Pena que você não quer me dar uma alôzinha aqui comigo, quero vir aqui não dar um. Um beijo aí para Léo Beira, Luiz Tosta, Mateuzinho e Bruna. Quer ficar por dentro de tudo que acontece em Taberaba e região? Se liga na TV Piemonte, Tribuna do Povo, com Davidson Almeida, de segunda a sexta-feira, das 13 às 14 horas. Pensando em você, com a Alessandra Lemos, todas terças e quinta-feiras, das 19 às 20 horas.
E o Piamonte Esporte, segunda, quarta e sexta, das 19 às 20 horas. Gente, me siga no meu Instagram, Lemos Vaz, e curta minha página no Face, Alessandra Lemos. Vou passar um clipe show musical para vocês agora. Vamos lá, diretor? I stare at my reflection in the mirror. Why am I doing this to myself? Losing my mind on a tiny error. I nearly left the real me on the shelf. No, 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 no. Don't lose who you are in the blur of the stars. Seeing is deceiving, dreaming is believing. It's okay not to be okay. Sometimes it's hard to follow your heart, but tears don't mean you're losing. Everybody's bruising. Just be true to who you are. Who you are, who you are, who you are. Yes. Who you are, who you are. Who you are, who you are, who you are. Who you are, who you are. Brushing my hair, do I look perfect? Hey, I forgot what to do to fit the mold, yes. Hey, the more I try, the less it's working. Yeah, 'cause everything inside me screams, no, 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 no. Yeah, don't lose who you are in the blur of the stars. Seeing is deceiving, dreaming is believing. It's okay not to be okay. Sometimes it's hard, yeah, to follow your heart, but tears don't mean you're losing. Everybody's bruising. There's nothing wrong with who you are. Yes, those egos, fake shows like, whoa, just go and leave me alone. Real talk, real life, good love, good nights with a smile. That's my home. That's my home. Yeah. Oh yeah, don't lose your eye in the blur of the stars. I said seeing is deceiving, dreaming is believing. It's okay not to be okay. Sometimes it's hard, yeah, to follow your heart. Tears don't mean you're losing. Said everybody's bruising. Just be true to who you are. Who you are, who you are, who you are. Who you are, who you are. Who you are, who you are, who you are. Who you are, who you are. Thank you. Lindo esse clipe, né, gente? Pois é, quero mandar um beijaço aí pro meu personal Fabiano, beijo de toda a equipe da Academia Mais Vida. Quero mandar um beijo também para todos os aniversariantes do meu Face e do meu Instagram. E agradecer a vocês pela audiência de hoje, tá? Até quinta-feira que tem, se Deus quiser, e eu sei que Ele quer. Beijo, boa noite, fiquem com Deus. Tchau.